Pessoal, então nessa videoaula a gente vai estudar sobre números primos e números compostos. Por quê? Porque números primos e números compostos são números como se fosse uma divisão entre os números naturais, onde existem números que têm apenas dois divisores e números que têm três ou mais divisores. Então a gente vai ver a diferença de um para o outro, ok? Então, os números primos. Os números primos são números que apresentam apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo. Então, esses são os primeiros tipos de números naturais. Eles se diferem por apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Depois a gente vai ver alguns exemplos sobre isso, ok? E os números compostos são os números que apresentam três ou mais divisores. Lembrando que esses divisores, o que são os números divisores de um pelo outro? São os números que o resto dá zero, ok? Dê uma pausa no vídeo, copie esses dois conceitos, que a partir desse momento a gente vai começar a calcular para ver se um é primo ou composto, certo? Então, os números primos eles têm essa característica, mas onde ele é principalmente usado? Em criptografia de senha de banco, ok? É principalmente usado nessa aplicação. Por quê? A criptografia, para ela ser única e para ninguém descobrir tão facilmente, ela é criptografada em números primos. Ou seja, um número primo muito grande, muito mesmo, ele é multiplicado pela sua senha e jogada na rede. E para criptografar essa senha é muito difícil, ok? Então, os números primos entre 1 e 50 são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 19, o 23, o 29, o 31, 37, 41,
43 e 47, ok? Esses são os números primos entre 1 e 50. O número 1 ele é primo? O número 1 ele é composto? Não. O número 1 ele é um caso à parte. Por quê? Ele não é nem primo e nem composto. Porque ele tem apenas um divisor natural, que é ele mesmo. Então ele tem essa particularidade, ok? Então, eu vou colocar aqui na segunda parte essa observaçãozinha, certo? Observação. Observação. O número 1 ele não é nem primo nem composto. Por quê? Pois apresenta apenas um divisor, que é ele mesmo, ok? E pessoal, outra observação que é importante fazer é o seguinte: vocês notaram o seguinte aqui, ó, que todos os números primos são ímpares, ok? Então, mas existe uma particularidade ainda maior, que o único número primo par é o 2. Certo? A partir do 2, do 3 em diante, todos eles são ímpares. Ok? Por quê? Porque número par, ele vai ter 3 divisores. O 1, ele mesmo, e o 2. Por isso que nenhum outro número par entra no conjunto dos números primos. Ok? Então, dê uma pausa no vídeo, copie esse conceito que é bastante importante para o decorrer do conteúdo. Então, a próxima etapa vai ser como reconhecer o número primo. Como é que a gente vê o número e a gente vê que ele é primo? Se ele for muito grande, se ele não tiver nesse intervalozinho aqui, a gente vai ter um probleminha um pouquinho maior para identificar ele. Por quê? Vou mostrar. E para evitar esses probleminhas, nós faremos o seguinte: aplicaremos algumas regrinhas. Então, como reconhecer um número primo? Como reconhecer um número primo? Existem duas regrinhas principais. A primeira de todas, primeiro, usar os critérios de divisibilidade ou as regras da divisão exata, que já está em outro vídeo que eu postei lá na plataforma. Segundo,
ela é um pouquinho mais trabalhosa. A segunda regra: dividir o número dado pelos números primos menores Então, apagando essa segunda parte aqui, os números primos menores que ele até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Professor, mas o que é isso? Então, vamos relembrar um pouquinho aqui das aulas anteriores. Então, olha só, quando a gente tem uma divisão, né? Então, vamos estudar aqui, ó. Fazer aqui, ó, um pequeno lembrete. Um pequeno lembrete. Então, quando a gente tem uma divisão, a gente tem as partes da divisão, ok? Então, quando tem essas partes da divisão, ela é dividida em 4 partes: o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, certo? Então, vamos fazer aqui então. Então, o dividendo é o número que a gente quer dividir, certo? O divisor é o famoso número que vai dentro das chaves, certo? Olha só, esse é o nosso divisor, certo? Aqui, quem é o nosso quociente? É o que está embaixo da chave. E quem é o resto? O resto é o que sobra. E vem o resto. Então, essa segunda regrinha é o seguinte. Ela mostra o seguinte. Quando o número debaixo da chave, que é o quociente, for igual ou menor que o divisor, a gente já pode parar de fazer as divisões, porque a gente já descobriu que ele é um número primo. Ok? Então, vamos aplicar essa regrinha aqui. Só dê uma pausa no vídeo para copiar esse conceito aí, que é bem importante. Então, apagando aqui, ó. Apagando aqui, escrevendo de novo, vamos fazer um exemplo. Um exemplo. Pegar o número 173. Ok? É primo. Está naquela listinha? Não, aquela listinha que eu coloquei aqui está entre 1 e 50 os números primos. O 173 não está. Então, relembrando lá das regrinhas da divisão exata. Olha só. Ele é divisível por 2?
Não, ele não é par. Ele não é par, certo? Então não dá para dividir por 2. A soma dos algarismos dá um múltiplo de 3? Vamos ver aqui. 1 mais 7 mais 3. O resultado dá quanto? 11. 11 não está na tabuada do 3. Logo, não é divisível por 3, certo? Ele termina em 0 ou 5? Não. Então ele também não é divisível por 5. Ó, já usamos a primeira regrinha, ok? Ó, ele não é par, então ele não é divisível por 2. Somamos os algarismos dele. Deu 11. Então, o 11 não está na tabuada do 3. Logo, não é divisível por 3. Ele termina em 0 ou 5? Não. Então, ele não é divisível por 5. Então, olha só. Vamos usar a segunda regra agora. Que é o quê? Ir dividindo o número pelos seus números primos menores até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Então vamos começar aqui. Qual é o próximo? Depois dos 5, lá pela listinha, é o 7. Então vamos dividir os 173 por 7. Aqui, fazendo a divisão normal, 17. Quantas vezes cabe dentro do 7? 2 vezes e sobram 3. Sobram 3. Abaixa o 3. 33 dividido em 7 dá 4 para cada e sobram 5. Olha só. O quociente, ele é menor ou igual ao divisor? Não. Então a gente tem que continuar. Olha só. 173 dividido, qual é o próximo? O 11. Aqui, pegando 17 dividido em 11, dá quanto para cada? Uma vez. Então, menos 11, sobram 6. Abaixo 3. 63 dividido em 11 pessoas, dá 5 para cada e sobram 8. O resultado é menor ou igual ao divisor? Não, então temos que continuar. 173 dividido por 13 agora, ok? Quantas vezes o 17 cabe dentro do 13? Uma vez. Então, 13 sobram 4, abaixa o 3. 43 dividido em 13 dá 3 para cada. Então, menos 39, sobram 4. O quociente, ele é menor ou igual ao divisor? Sim. Então, concluímos que então, como o quociente é igual ou menor que o divisor,
concluímos que o 173 é um número primo. Ok? Então, essa é a diferença entre números primos e números compostos, certo? Por que que ele tem essa divisão entre números primos e números compostos? Mais tarde, aprenderemos o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, certo? E esse padrão de divisão usaremos lá. Então, bons estudos, copiem, montem memória e boa semana a todos.